Obrigado por sua bênção, por sua misericórdia, por seu amor. Glória a Deus. Vamos assentar, irmão. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Nós estamos estudando Hebreus. Estamos em Hebreus capítulo 13. E estamos lá em Hebreus capítulo 13 desde 1º de outubro do ano passado. Daqui a pouquinho a gente faz um ano de Hebreus. Fazer até festa de aniversário aqui, se Deus quiser. Né? Eu espero acabar esse livro até dezembro. Nós estudamos Hebreus todo, chegamos no capítulo 13 em fevereiro. E desde fevereiro nós temos estudado versículo por versículo. Estamos no versículo 15, que eu pretendo terminar na quarta-feira que vem. E o versículo 15 do capítulo 13 de Hebreus diz: por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam seu nome. Nós falamos que os lábios que confessam o nome de Jesus frutificam, não tem jeito. Produz frutos. E a gente aprendeu que a gente se alimenta dos frutos dos lábios ou a gente morre com os frutos dos lábios, né? A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder do quê? Da língua. Então a nossa vida depende do que a gente fala e a morte depende do que a gente fala. Nós, se temos uma boca que só pronuncia maldição, nós então estamos exalando o veneno com o qual nós mesmos nos mataremos, né? Nos suicidaremos. Então nós fizemos uma análise do que seja louvor no contexto judaico, para o qual esse livro foi escrito. Trouxemos para o tempo contemporâneo e falamos que a adoração é a razão de ser do salvo, mas falamos também que é um tipo de adoração e de adorador que Deus não recebe. Antes, pelo contrário, Deus sempre rejeita. É aquele adorador que, a respeito do qual Isaías fala e Mateus faz alusão, esse povo se aproxima de mim e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Então Deus está falando que havia um povo naquela época, e agora também, que adorava o Senhor. Estava o Senhor, como nós. Vem à igreja, senta, adora, canta, cujos lábios cantam as canções, o ouvido ouvem as palavras. Mas ele está dizendo, embora nós estejamos aqui corporalmente, nosso coração está bem longe. De modo que aqui nós estamos divididos. Nós parecemos ser uma coisa que nós não somos. Na coletividade, uma coisa somos. Na individualidade, outra coisa somos. Então nós somos um ser dicotômico. Deus está dizendo, se você é alguém que tem essa vida dicotômica, parece ser uma coisa diante dos olhos dos outros. Mas é outra quando você está sozinho. Deus está falando, você eu rejeito. Perde tempo estar na minha presença. E falamos que é uma adoração que Deus não recusa, não rejeita, e há um adorador que Deus, para o qual não vira as costas de jeito nenhum. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 25, queria que você abrisse sua Bíblia lá de novo. Nós vamos continuar mostrando as marcas desse adorador e dessa adoração, que Deus não pode recusar, Deus não rejeita de jeito nenhum, porque Ele procura aos tais, né? Deus é Espírito, importa que os que adoram o Espírito em verdade. E diz que Deus procura os que adoram em Espírito em verdade, né? Deus está procurando adoradores. Então nós aprendemos que se Deus procura, é porque o adorador não é tão fácil de achar, ele não está assim diante dos nossos olhos. Ele não é maioria. A gente só procura uma coisa que a gente a priori perdeu. Quando Deus diz que Ele procura adoradores, Deus está procurando um tipo de gente na terra, Ele diz que esse tipo de gente é adoradores, Ele está dizendo que estaria à procura de um ser raro, de um ser que não daria em série, que não seria como fruto de uma árvore. Se Deus procura com os olhos dele que estão em todo lugar, Ele está falando que nos nossos tempos, o verdadeiro adorador seria matéria-prima rara. O verdadeiro adorador não seria fabricado em série, como no capitalismo. O adorador seriam pessoas, seriam igrejas e comunidades que não seriam tão fácil de encontrar. E nós pegamos 2 Crônicas, capítulo 20, para a gente tirar um perfil desse adorador. A gente sempre faz uma recapitulação, porque tem sempre gente nova com a gente, para ele não ficar boiando. 2 Crônicas, capítulo 20, fala de uma experiência que Josafá, rei de Judá, teve, quando
embora viesse em marcha de vitória contra os seus inimigos, ele chega num ponto da história em que os seus inimigos se unem, inimigos que ele já havia vencido no passado, os moabitas, os meunitas, os amonitas, já haviam inimigos que eles já haviam lutado e vencido separadamente. Mas eles se unem enquanto inimigos e conseguem formar um exército mais poderoso do que o exército de Josafá. Quando os inimigos estão debaixo ou na frente do exército de Josafá que vinha em vitória há muito tempo, diz o versículo 3 do capítulo 20, diz lá, então Josafá teve o quê? Medo. Josafá teve medo. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Josafá teve medo. Nós falamos que o homem de Deus também tem medo. O homem de Deus não deixa de ser homem porque se tornou de Deus. Ele tem os mesmos sentimentos que um homem normal. Ele passa pelas mesmas crises, ele passa pelas mesmas dificuldades. A diferença do homem de Deus e do homem sem Deus é que o homem sem Deus na crise se prostra, O homem de Deus nas crises acredita que Deus está com o homem, então ele continua. E ele vai em frente porque ele acredita no Senhor. Josafá faz uma oração, lá no versículo 12, está escrito, ó nosso Deus, não julgarás, porque nós não temos força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. Veja, o homem de Deus se enxerga. Sabe quando é muita areia que está no ouvido dele. Sabe quando a batalha tem um inimigo que é mais poderoso que ele. Ele se enxerga. Ele tem uma visão sarada. Ele está dizendo, nós não podemos, nem sabemos o que havemos de fazer. Porém, no finalzinho do versículo 12, porém os nossos olhos, o quê? Leiam para mim. Estão postos em ti, Deus. Quando eu olho para o inimigo, eu me vejo menor do que ele, e sou. De modo que então não vou olhar para o inimigo. Nossos olhos estão postos em ti. Se eu olho para as circunstâncias, Deus, eu piro, eu paro. Mas eu não vou olhar para as circunstâncias, vou olhar para o alto. Em vez de dizer, eu não posso, eu vou olhar para ti e vou acreditar que eu posso. Então tem algumas características muito interessantes no rei de Judá. Aí Deus então responde a oração do camarada que se enxerga. Deus responde a oração do camarada que não tem medo de ser gente, mesmo sendo de Deus, teve medo. Deus então responde a oração do ser humano que não tem medo de ser humano, mesmo que ele não seja compreendido por outros seres humanos, que nem humanos parece que são. Porque quando você diz que está fraco, quando você diz que está com problema, quando você diz que está com dificuldade, está com tristeza, tem sempre um mais crente que Jesus que vem falar que você está em pecado. Né? Tem sempre um mais santo que Jesus que vem querer te com a tua cara, falando da tua fraqueza, mas na verdade para revelar o fato dele ser mais forte que você. Esse crente na tua fraqueza te acusa, pode se afastar dele que é conversa fiada. Irmão. Isso é religião para inglês ver. O verdadeiro crente, quando vê alguém fraco, ele não acusa nunca. Ele pode te dizer a verdade, achar que você está com uma postura diferente, achar que você não devia se comportar daquela forma, mas ele nunca vem com acusação. Jamais. Aí então Deus responde a Josafá. Lá no versículo 17, Deus diz, nesta batalha não tereis que pelejar, postais, ficai parados e lê para mim. Vede o livramento que o Senhor vos concederá. Olha que coisa interessante. Josafá, já que você se enxerga e não tem medo de ser gente, e você percebeu que teu inimigo é maior do que você, então fica quietinho. Eu vou pelejar no teu lugar. Nessa peleja você não precisa mais pelejar. Você fica parado, porque se é maior que você, eu entro com provisão. Essa é a grande mensagem desse texto. Quando nós não abrimos mão de adorar o Senhor, quando estamos diante de um problema que é maior do que nós, quem peleja por nós é Deus. E a gente precisa acreditar nesse negócio. Então, a cada irmão que está falando, fala assim, ó, se for maior do que você, Deus peleja por você. Diga para ele. Difícil é a gente acreditar nisso, né? Lamentavelmente. Só que embora Deus diga que peleja por nós, Deus está dizendo assim, você vai ficar parado, mas enquanto descansa, quebra pedra. Ficar parado, Josafá, com o teu povo, não é ficar aqui de braços cruzados me vendo te servir. Eu não sou teu servo, eu sou teu Deus. Então Deus dá uma ordem.
Lá no 16, amanhã descereis contra eles. E lá no 20 diz, pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. 22, ora, quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do Monte Seir, que tinham vindo contra Judá e foram desbaratados. Quando é que eles foram desbaratados? Quando começaram a cantar e dar louvores. Então nós vimos que esse episódio revela uma experiência do povo de Deus com Deus, diante dos inimigos, através da adoração, do louvor. E nós falamos que é um tipo de adoração, de adorador que Deus não rejeita. E nós aprendemos as características desse adorador e adoração aqui nesse capítulo. Nós aprendemos lendo o versículo 20, pela manhã cedo se levantaram, algumas coisas. Pela manhã cedo, Deus ia pelejar e eles pela manhã cedo foram com Deus. Deus pelejava e eles adoravam. Por que o texto revela pela manhã cedo? Porque pela manhã cedo revela primeiro prontidão. Quando a gente acorda cedo, a gente está pronto. Prontidão. A gente está à disposição, Senhor. O sol está raiando e antes do sol raiar nós já estávamos acordados. Estamos prontos. Estamos disponíveis. O adorador, ele está disponível. Pela manhã pressupõe prontidão. E essa prontidão e levantar cedo traz consigo algumas marcas. Levantar cedo pressupõe organização. Um adorador não pode ter vida embaraçada. Adoração não acontece só dentro do templo. A gente adora o Senhor aqui congregadamente com músicas e com comunhão. Mas adoração não é só cantar cânticos. Não é só comunhão. A adoração, ela entra na nossa qualidade de vida, no nosso modo vivente. E há muita gente que entra na igreja, canta, vem, vai, e nada acontece. Porque ele acha que o que ele precisa fazer para Deus é só aqui. Não é. Esse texto diz que prontidão pressupõe organização. Quando a gente tem a vida toda embaraçada, vida toda amarrada, nome em tudo que é lista negra, família arrebentada, vida financeira como teia de aranha, vida relacional, vida com vizinho, vida toda amarrada. Deus está dizendo, olha, você certamente vai se frustrar. Porque o verdadeiro adorador vai além da canção e da reunião. Ele tem organização na vida. Põe em ordem a tua casa. Foi uma ordem que Deus deu para um dos seus juízes. É uma ordem que ele dá para nós. Falamos sobre isso na quarta-feira inteira. Levantar cedo pressupõe trabalho. Todo mundo quase que trabalha levanta cedo. E quase todo mundo que levanta tarde não trabalha. Geralmente quem trabalha tem um reloginho lá do lado, um despertadorzinho do lado, que a gente não gosta dele, por sinal, mas que ele nos lembra que chegou a hora de trabalhar. Crente que não gosta de trabalhar, tem vida amarrada. A Bíblia diz, lá nós lemos em 2 Tessalonicenses, aquele que não trabalha também o quê? Não coma. Ordem de Deus. Se você não gosta de trabalhar, tem obrigação de morrer de fome. Até comer para você é pecado. Né? E que tem uns crentezinhos vagabundos. Tem, irmão. Não aqui, eles não vieram ao culto hoje. Mas que tem, você sabe. Né? Mas o pessoal já... Na área da adoração, então, o cara diz que vive adorando a Deus extravagantemente, bota a bandeira de Israel nas costas, um kipá na nuca, na cuca, e vai ser um adorador. Pois é, então para de adorar um pouquinho e vai trabalhar, irmão. O trabalho também é adoração. Né? E se ficar só de voação, você vai ser levado como folha ao vento. Pressupõe trabalho. E pressupõe vitória contra a preguiça. E vitória contra a preguiça tem a ver com família, nós falamos sobre isso, não tem como repetir. Na quarta-feira passada, nós falamos que uma outra marca do adorador é submissão. Ouvi-me, ó Judá e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. Submissão, obediência. Deus mandou levantar cedo, ele levantou cedo. Deus mandou ele não temer, não temeu. Deus mandou crer no profeta, ele creu. Deus mandou ele submeteu. Deus mandou ele ficou debaixo de autoridade. Não existe adorador que caminha sem cobertura.
sem autoridade. Nós, cristãos, somos livres. O que a Bíblia diz lá? Só para recapitular. Se, pois, o Filho vos libertar, quem será esse versículo? Verdadeiramente sereis. Você já aprendeu? Se a Bíblia fala que nós verdadeiramente seremos livres, logo pressupõe que existe o quê? Uma falsa liberdade. Se for o Filho quem vos liberta, então vocês são libertos de verdade. Agora, se vocês só pensam que foi o Filho, mas não foi, vocês vivem a liberdade mentirosa. Você pensa que é livre, mas não é. Você está sendo enganado por si mesmo. Porque a verdadeira liberdade só é instaurada pelo Filho. Agora, nós, na verdade, só somos livres para escolher a quem servir. Eu sou livre para escolher a quem servir. Que isso, pastor? Tem na Bíblia? Tem. Jesus, quem não é comigo é o quê? Não entendi. Contra mim. Quem comigo não ajuda, faz o quê? Espalha. Se você não é meu amigo, é o quê? Meu inimigo. Se você não coopera, você atrapalha. Ou você está comigo, ou você não está comigo. Não existe, não, pastor, eu não creio em nada, eu não sou só a favor, mas eu não sou contra. Não. Se você não é a favor, no mundo espiritual você é contra. Não existe meio termo. Não, mas eu não fiz essa escolha. Fez quando você escolheu não servir Jesus. Quando eu estou diante da palavra, diante de Deus e Jesus, eu tomo a decisão de qualquer jeito. Agindo ou me omitindo. Eu tomo a decisão. É Jesus quem diz, não é pastor Leir. Se você não ajunta comigo, eu quero que você saiba. Você está espalhando o que eu estou ajuntando. Se você não é comigo, não veste a camisa do meu time, você está com a camisa do inimigo. Não existe meio termo. De modo que me ensina a mim e a você que quando nós somos livres para escolher a quem servir. Nós que somos livres pelo Filho, somos aqueles que escolhemos dizer Jesus Cristo é o meu Senhor e Jesus Cristo é o meu Salvador. Ele é o Rei da minha vida, meu não. Essa é a nossa escolha. Somos livres para fazer isso. Agora, aquele que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. Escravo não tem vontade. Escravo se submete sempre à demanda do seu Senhor. Quem comete pecado é escravo de quem? Pecado. O pecado é o Senhor da vida dessa pessoa. Então, se ele é escravo desse pecado, ele não é livre para tomar decisões da vida. Ele pensa ser. E aí vem o que nós já pregamos há muitos anos atrás, o conceito de liberdade. Essa geração, que é a mais escravizada de todos os tempos, acha que é a geração mais livre de todos os tempos. Porque o conceito de liberdade dessa geração é o seguinte: eu sou livre, eu faço o que eu quiser com a minha vida. Pois é. Aí o cara vai fumar cigarro. Cigarro ele passa para maconha. Da maconha ele vai para cocaína. Ele é livre. Agora manda ele largar a maconha. Manda ele largar a cocaína. Manda ele largar a noite. Manda ele largar o álcool. Ele é livre para fazer o que quiser. E faz o que quiser. Quando quer parar de fazer o que faz, ele descobre que ele não é livre, ele é escravo daquilo. Ele acha que liberdade é fazer tudo o que quer. Essa liberdade é liberdade mentirosa. Liberdade é exatamente o oposto. Liberdade é não fazer o que não quer. Se, pois, o Filho vos libertar, pode me lembrar de novo, irmão? Verdadeiramente seria livre. Então, a gente vai lá na palavra do Senhor. Todas as coisas não são lícitas, sim ou não? Quem acredita que o crente pode fazer o que quiser? Você acredita também ou não? Eu também acredito, está escrito lá. Todas as coisas não são lícitas. Pastor, quer dizer que eu posso sair daqui e tomar uma garrafa de 51? Boa ideia, filho, pode. Fica à vontade. Eu não concordo, não. Se eu desço daqui, irmão, vou ali na esquina ali, compro uma garrafa de 51 e bebo, o que você vai fazer comigo? Quem de vocês vai me pedir? Quem de vocês tem autoridade para me pedir? Tem moral para me pedir? O dinheiro é meu. Tenho mais de 18 anos. Quem vai me pedir? Se acabar o culto, eu saio daqui, compro meio quilo de cocaína ali no morro e faço aquele carreirão aqui, ó. Pega um canudo da grossura desse microfone, ó. Quem vai me pedir? Se você for fazer isso, quem vai impedir você? Ninguém. Você é livre. Você é livre para cometer o pecado que você quiser. Mas porque você é verdadeiramente livre, embora você possa tomar uma garrafa de cachaça, porque você é livre, o que você faz?
eu não tomo. Sou livre para não tomar. Eu sou livre para cheirar um quilo de cocaína, mas porque eu sou verdadeiramente livre, eu digo, cocaína, comigo não, mané. Eu sou livre. Não preciso dessa desgraça. Você é livre para praticar todo tipo de pecado da área sexual, da área financeira, da área relacional. Você é livre para tudo. Você é livre para fazer qualquer coisa que qualquer ímpio, que qualquer hippie, que qualquer maconheiro, que qualquer prostituto pode fazer. Qualquer coisa que o mundano pode fazer, você pode fazer. Mas porque você é verdadeiramente livre, você diz assim, eu posso, mas porque eu sou livre, eu não faço, porque eu não preciso. Agora diga para ele, para de fazer, seu mané. Ele não consegue. Pô, pastor, eu fumo há mais de 10 anos. Pois é, quem é o escravo aqui, seu trouxa? Você é malandro, fuma maconha, né? Para de fumar, seu manézão. Onde é que você vai estar daqui a 5 anos? Né? Ele sabe. Ah, pastor, eu pego todas mesmo. Pois é, pega todas. Vamos ver daquele mamado, você vai sem camisinha, não vai? Aí, o vírusinho te pega. Você pegou todas, o vírusinho te pega. E aí, acabou. Acabou. Então essa geração tola acha que liberdade é fazer o que se quer. E em nome da liberdade, ela se escraviza pela liberdade. É escravo da liberdade. Mas o verdadeiramente livre, ele é livre para fazer o que quiser. Mas porque é verdadeiramente livre, é livre para não fazer o que não quer. Livre não é quem faz o que quer. Livre é quem não faz o que não quer. Quem entendeu? Quem entendeu, pastor? Pois é, nós somos chamados para essa liberdade. Hoje, eu quero ampliar mais um tópico. E depois só tem mais um na quarta-feira que vem e a gente acaba. A próxima marca do adorador que Deus não rejeita, de jeito nenhum. Se esse adorador abre a boca, Deus acha. Não tem jeito porque Deus já está procurando. É a santificação. Está lá no versículo 21. Tendo ele tomado conselho com o povo, designou os que haviam de cantar ao Senhor e louvá-lo, vestidos de quê? Trajes. Não, enquanto eu não ouvir vocês, eu vou ficar aqui nesse versículo. Vou ler de novo. Tendo ele tomado conselho com o povo, designou-se os que haviam de cantar ao Senhor e louvá-lo como? Tendo ele tomado conselho com o povo, designou-se os que haviam de cantar ao Senhor e louvá-lo como? Vestidos de? Tendo ele tomado conselho com o povo, designou-se os que haviam de cantar ao Senhor e louvá-lo vestidos de? Traje santo. Agora deu para ouvir. E ao saírem diante do exército, dizer, dai graças ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando começaram a cantar, então o Senhor se embaraçou. Quem foi que começou a cantar? Os que estavam vestidos de traje santo. Santidade. Adoração tem a ver com santidade. Há um adorador que Deus não rejeita, que está pronto, que é submisso, que obedece, que é santo. E santidade, à luz do Evangelho, minha igreja, aprenda isso aqui, por favor. Não tem a ver com o que os nossos olhos veem. Nós evangélicos, cara, como diria Ricardo Gondim, estamos vivendo uma fase tão esquisita nesse país. Tanta coisa doida acontecendo. Tanta loucura. Tanto ser esquisito no nosso meio. Mano. Tanto ser esquisito. Tanta gente com a santidade que é estereotipada, que só se manifesta dentro do tempo. E a santidade dele se manifesta aqui no púlpito. Ele corre na adoração, ele pula, ele dá cambalhota, ele faz voto ao Senhor, e o voto dele é sempre de uma coisa da qual ele se abstém, mas se abstendo ou não se abstendo, não muda nada, nem nele, nem em Deus. O cara faz o voto ao Senhor, fiz um voto ao Senhor, que se o Senhor me fizer aquilo, eu vou raspar a cabeça. Aí tem um monte de gente careca na igreja. Você vê que hoje é normal. Ou então ele faz um voto e ele anda descalço. O cara vem de terno e gravata para a igreja descalço. Anda descalço, vou ficar descalço 6 meses. Acho que ele vai andar descalço, ou vai andar de chinelo, muito o que em Deus, irmão. Você quer fazer um voto ao Senhor de andar descalço? Anda descalço, pega todos os seus sapatos e dá para quem não tem. Talvez o seu voto valha alguma coisa. Você vai fazer 90 dias de jejum ao Senhor? Deixa de comer e o que você não comeu dá para um pobre. Talvez resolva. Você se abster de alguma coisa achando que Deus quer essa abstinência, pega isso do que você se absteve e dê para alguém que não tem, não por opção, é por falta de recurso mesmo. Talvez dá esperança para você. Agora, enquanto a nossa santidade com essa coisa estereotipada, o cara passa por um período de santidade tremenda. Aí ele deixa a calça jeans e bota a terno e gravata. Ele compra uma Bíblia bem grande, maior do que a minha. E ele então começa a andar como santo anda. Né? Ele chega na igreja, a Bíblia no peito. Faz o Senhor, irmão. Ele vem treinadinho,
Como santo. Antes ele andava de calça jeans, aí brother, beleza? Tudo bem? E aí, sangue, beleza? Pô, cara, como é que foi lá? Foi a praia ontem, tal, pegou aquela onda? Não. Agora, irmão, aleluia, a praia do diabo. Muita mulher pelada, né? Então, crente não manda aquilo. Ele vai se estereotipando. A língua muda. Ele fala o evangeliquez. Todo mundo sabe que ele é santo. Tudo se expressa na coletividade. E a gente, às vezes, olha para o cara e se sente carnal. E a gente passa a acreditar que santidade é aquilo lá. Escuta o que eu vou lhe falar. Santidade tem muito pouco a ver com o que a gente vê. Santidade tem a ver com aquilo que a gente não vê. Quando a gente fala de santidade, vestidos de traje santo, fala de um povo que, porque o traje era santo, tinha condições de vestir. A santidade não estava na roupa. Não era o vestido que era santo. Santo era quem vestia aquele vestido. Os trajes santos eram santos porque eles estavam numa vida santa. Não era uma vida carnal que vestia um traje santo. Não era o que eles vestiam que os transformavam em gente santa. Porque eles eram santos, o que eles vestiam eram transformados em santos. Então, a minha região se santifica porque eu sou santo. Agora, tu vê o santo de hoje, ele é santo aqui na igreja. A mente está cheia de pornografia. Às vezes não é filho bom para a mãe, não obedece mãe nem pai. E não obedece assim, não obedeço meu pai porque você é ímpio. A Bíblia não tem esse negócio de religião. Honra teu pai e a tua mãe e acabou. Se teu pai é pai, tua mãe é mãe, você tem que honrar. E se não honra, não adianta vir com bandeira de Israel na cabeça. Você é um fariseu. Se não paga suas contas, se você não vive uma vida como de alguém que é íntegro, alguém em quem o Espírito Santo tocou no caráter, não venha com religiosidade, porque você logo vai ser como a maioria deles. Começa no fogo intenso, termina na geladeira. É uma santidade de muita intensidade, de pouca duração. Como a de Pedro andando sobre as águas. Se não me permite dizer contigo, é que a gente vem. E Pedro pisou na água e não afundou. Cara, caraca, esse negócio dá certo, meu. E eu não afundei, não. E ele veio andando sobre as águas. Mas quando ele deixou de olhar para Jesus, começou a olhar para as tempestades, ele começou a afundar. Ele teve muita intensidade para pisar, mas a duração foi muito pouquinha. E o que Deus quer de nós? É que a gente viva cada dia o seu mal. A gente não precisa andar 150 km por dia. A gente pode andar 20, desde que a gente não para. Devagar também é pressa. E a gente fala de uma santidade que vem como rompante num tempo cronológico. Vamos para o congresso da igreja tal. Aí o cara vai lá ouvir o cantor, né? O cantor gospel que está na moda, não sei quem está na moda agora, porque vai tocando como no mundo secular, e o cara da moda é aquele lá. Então aí o cara da moda faz uma oração e ele caiu. Puf, eu estou santificado. Ele entrou um ser carnal antes do culto, acabou o culto, ele saiu totalmente espiritual. Como se santidade fosse um gole d'água que a gente bebesse para matar sede. Não é, meu irmão? Santidade é um caminho que a gente percorre. Santidade é algo que a gente constrói como quem constrói uma casa, tijolo por tijolo. Santidade começa quando eu aceito Jesus e recebo o seu Espírito Santo. Todos nós foi dado receber o seu Espírito e eu recebo o seu Espírito. Santidade é a intimidade com o Pai. Esse Espírito que eu recebi hoje, eu não tenho intimidade com Ele. Eu vou desenvolver intimidade com Ele se eu andar próximo a Ele dia a dia. Todo dia, dia após dia. Agora, se no dia a dia, esse Espírito Santo que eu recebi, não for alguém com quem eu desenvolvo uma relação de proximidade e vou me distanciando dele, o que acontece é exatamente como se eu tivesse duas linhas aqui amarradas e botasse essa linha, uma ali para o Jorge segurar nessa direção e outra para o Arnaldo lá. Ora, aqui no início, aqui, a gente bota uma régua aqui, tem 1 centímetro de distância. Mas para cá, já tem 10. Quando chega lá no Arnaldo e no Jorge, tem 10 metros. Quanto mais longe, mais distante. Porque a gente não anda de forma paralela. E a gente acha que santidade, ela se desenvolve na reunião. A gente acha que a gente busca a santidade quando a gente está vindo à igreja tão somente. Mas se eu venho na igreja domingo, segunda-feira eu ando com o Senhor, o que eu recebi na igreja geralmente se vai. Porque a santidade que Deus quer ver gerada na minha vida é aquela santidade que faz diferença não dentro do tempo, mas fora do tempo. Eu quero mostrar para você
Já mostrei isso aqui no passado, se eu não me engano. Abre a tua Bíblia em Isaías 58. Vê se a gente consegue terminar na hora. Hoje eu nunca consigo. Se eu não conseguir hoje é normal também. Isaías 58 relata uma experiência muito clara disso que eu estou falando para vocês, quando Deus fala sobre a observância devida do jejum. Por que Deus fala sobre a observância devida do jejum? Porque o povo dele estava observando um jejum que não era correto, não interessava a ele. E ele diz assim, Isaías 58, clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como se fosse um povo que praticasse a justiça e não tivesse abandonado a ordenança do seu Deus. Pedem-me juízos retos, têm prazer em se achegar a Deus. Olha que coisa interessante esses dois versículos. 2. Todavia me procuram cada dia. Todo dia o povo estava lá. Tomam prazer em saber os meus caminhos. Ou seja, eles conhecem a palavra de Deus. Eles estudam a palavra de Deus. São teóricos. Deus não está dizendo o povo não vem, o povo não estuda. Não. O povo vinha e o povo estudava. Como se fossem um povo que praticasse justiça e não tivesse abandonado a ordenança do seu Deus. Porém, pedem-lhe juízos retos e têm prazer em se achegar a Deus. Deus está dizendo, eles vêm, mas não praticam a justiça. Vamos continuar, versículo 3. Porque temos nós jejuado, dizem eles, e tu não atentas para isso. Porque temos afligido as nossas almas e tu não sabes. Esse é o dia em que jejuais prosseguis nas vossas empresas e exigis que se façam todos os vossos trabalhos. Essa relação, amado, esse texto fala de uma relação dialogal entre Deus e seu povo. Deus, nós temos jejuado e tu não atentas para isso. Nós temos nos esforçado na prática da nossa religião, temos afligido a nossa alma e tu não sabes. O que o Senhor está fazendo, que o Senhor não percebe o nosso sacrifício, o nosso esforço. Na cabeça deles, eles estão dizendo para Deus, o nosso esforço religioso está sendo bom porque tu não sabes de nada. Não está tendo fruto, não está repercutindo na nossa vida. A gente está te adorando vamente. Mas aí vem Deus e diz, por que adianta vocês fazem jejum? Porque quando vocês vão para o trabalho, vocês oprimem os funcionários de vocês. Se vocês são empregados, vocês roubam os seus patrões. É o que Deus está dizendo aqui. Veja o 4. Eis que para contendas e rixas jejuais, para feridos com punho níquo, jejuando vós assim como hoje, a vossa voz não se fará ouvir do alto. Deus está dizendo que há uma forma de nós falarmos em vão, de relacionarmos-nos com Ele em vão, de praticarmos a nossa religião em vão. Ele está dizendo, vocês vão falar. Eu não estou reclamando do fato de vocês não me procurarem. Eu estou falando do fato de vocês me procurarem errado. Vai o versículo 5 diz, Deus falando, seria esse o jejum que escolhi? O dia em que o homem aflige a sua alma? Consiste, porventura, em inclinar o homem a cabeça como junco e estender debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu isso a jejum e de aceitável ao Senhor? Se fosse no contexto hoje, vestir-se de saco é humilhação. Botar a cabeça no pó é abrir mão de comer pão, vinho, de beber água, é se abster daquilo que alimenta e que fortalece. Seria esse o jejum que eu quero para vocês, simplesmente vocês parem de comer? Para ficar abatido, semblante? Sabe que eu tenho prazer em ver você passando fome? Sabe que eu tenho prazer em ver você ficar sem beber água à toa? Sabe que é isso que eu quero de você? É isso que você entende de jejum? É o que o povo está dizendo para ele. É o que Deus está dizendo para o povo. Aí ele então abre a boca. Versículo 6. Acaso não é esse jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade? Que desfaças a atadura do jugo? Que deixes ir livres o oprimido? E despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Recolhas em casa os pobres desamparados? Que vendo nu, cubras e não te esconda da tua carne? Veja que Deus está falando, eu não quero que vocês desenvolvam uma religião tão somente. Eu não quero que vocês estejam nas minhas sinagogas tão somente. Eu não quero que a minha relação com vocês seja só aqui, cultica, litúrgica. Eu quero que vocês façam fora daqui muito mais do que aquilo que aqui fazem. Porque aquilo que vocês fazem aqui
fazem para mim e eu não tenho necessidade nenhuma. Portanto, eu quero que vocês façam não só aqui, mas fora daqui. Porque fora daqui tem gente semelhante a você que tem um monte de carência. Não adianta, irmão. Não adianta. Se eu sou só um crentezinho que frequenta igreja, eu sou como qualquer religioso de qualquer religião. Eu vou desenvolver uma liturgia coletiva. Mas Deus está dizendo, tem que ir além. Tem que passar pela justiça social, tem que passar pela solidariedade, tem que passar pela bondade para com o irmão, tem que ser útil na vida de um semelhante. Você tem que fazer bem a sua raça, e a raça é humana. Mas a gente acha que servir a Deus é só vir à igreja. A gente acha que servir a Deus é só cantar um hino aqui na frente, é dar um testemunho. A gente acha que o que Deus quer é que a gente ande de terno e gravata, de saião, de coque. A gente acha que o que Deus quer é que a gente fique cantando 10, 20, 72, 90, 200 horas. A gente fica só como um corpo mântrico que vive fazendo um mantra de repetição para Deus o tempo inteiro. A gente acha que o que Deus quer é que a gente trabalhe só com a boca, pronunciando o som. Não é, irmão. Santidade que Deus quer é a santidade do Evangelho, que nem sempre é a santidade dos Evangelhos. Santidade é o esforço, como já falei aqui, de um ser espiritual tentando ser humano. E não o esforço de um ser humano tentando ser espiritual. Um ser humano tentando buscar espiritualidade é o que a gente vê nas igrejas. A gente acha que vai se tornar um ser espiritual, toque de linha como os nossos ídolos, se a gente se abster de um monte de coisa. A gente deixar de praticar um monte de coisa. Então, a nossa fé é abstente e sensitiva. O crente, como já falamos por aqui, é mais conhecido pelo que ele não faz do que por aquilo que ele faz. Coloque 2 pessoas aqui. Aí bota aqui uma plaquinha, ó. Bebo, fumo, vou pra praia, jogo e mais não sei o quê. É aqui uma plaquinha. Não bebo, não fumo, não jogo, não transo, não calunio, não dou calote. Quem é o crente? Quem sabe? Da esquerda ou da direita? Da sua esquerda, minha direita. Porque a gente sabe tudo que o crente não faz. Você vê um crente aqui, os irmãos bebendo vinho, pronto, escândalo geral. E o crente botou um brinco, escândalo geral. O crente botou outra tatuagem, escândalo geral. E o crente fez isso, escândalo geral. O crente fez aquilo, não. Porque a gente sabe tudo o que não pode fazer. O crente pode beber? Não. O crente pode fumar? Não. O crente pode jogar? Não. Em alguns lugares não pode nem ver televisão. Jogar futebol. Aquele é ovo do capeta, né? O crente não pode ir à praia. O crente não pode. O crente não pode. O crente não pode. O crente pode ser, vir à igreja. O que a gente não faz, todo mundo sabe. Agora pergunte ao homem sem Deus, o que a gente faz? Você não bebe, não fuma, não joga, não transa, não faz porcaria, não sabe. Não é o mais importante. O que a gente quer saber, e Deus quer saber, o que você faz. Porque a nossa produção será a proporção da santidade que nós desenvolvemos na vida. E a nossa guerra entre igreja e igreja, entre crente e crente, aquele crente do seu trabalho, crente do seu estado, porque ele é mais crente que você, que a guerra dele é um espiritual que a tua, por quê? Porque na guerra dele não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz aquilo. E a tua faz isso, mesmo. Então ele acha que é mais crente que ele não faz. Legal. Eu não faço isso, eu não faço isso. Legal, parasita. E você faz o quê? A gente acha que nosso papel enquanto santidade é, enquanto seres humanos, nos tornarmos um ser humano tão espiritual que vença toda a carência humana e carnal. Não é isso. Nós somos, ao contrário, um ser espiritual que busca e luta ser humano como o humano tem que ser. Quem é que fez esse caminho? Qual foi o ser espiritual que se transformou em gente? Jesus. Um ser espiritual se humanizando. Por que Jesus se transformou num ser humano? Porque a humanidade não sabia mais como era ser humano. O homem não amava mais o próximo, usava o próximo, matava o próximo, arrebentava o próximo, abusava o próximo. Jesus, quando percebeu que o homem não sabia mais ser homem, tornou-se homem para dizer, gente, olhem para mim, é assim que você tem que ser. Lutem para ser humano assim. Lutem para ser gente assim. Vocês são seres espirituais, Deus vos formou seres espirituais. Tentem, como seres espirituais que são, serem gente. Mas não, nós somos gente tentando ser espiritual. E a gente acha que o ser espiritual, ele é marcado pelo que ele não faz. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Deus quer que a gente seja gente. Gente ama a gente respeita a gente fala de Jesus pra gente
Gente é solidária para gente. Gente é gente como gente tem que ser. Gente é gente como Jesus. Então, quando a gente fala de adoração, a gente está falando que não tem como ser um adorador achado por Deus sem que antes a gente aprenda a ser gente. Sem que antes a gente aprenda a ser gente. Estava almoçando com alguém essa semana e a gente está comendo num restaurantezinho desse da vida. Aí pediu uma carne assim pro garçom. Eu tenho mania de sempre perguntar o nome do garçom. Como é que é o seu nome, cara? Meu nome é João. João, eu sempre estamos casando o nome. O nome é o que o ser humano mais gosta de ouvir. Mesmo que o nome dele seja Neil. Mas como costumo dizer, o meu é feio, mas é pequeno. E o teu, que é grandão, né, cara? É pior. Ele tem nome que é horrível. O meu é 4 letrinhas. Então, mas mesmo assim é o que a gente mais gosta de ouvir. Quando alguém lembra do... Cara, você lembrou meu nome, nos vimos há 10 anos, você lembrou meu nome. Meu Deus, você se apaixona pela pessoa. Gravou o seu nome, é sinônimo de importância. Ele se importou comigo. Cara, é bom. Quando gravar o nome é muito bom. Eu costumo perguntar o nome do garçom. Aí eu estou almoçando com esse camarada, pediu para bater um papo, um pastor. E ele pediu um tipo de carne e o cara trouxe outro. Eu falei, pô, brother, foi isso aqui que eu te pedi? Pô, companheiro, foi isso aqui que eu te pedi? Eu não como essa porcaria, não. Pô, leve isso aí e traz certo. Senhor, me desculpe. Eu já vi a forma como ele tratou o garçom. Quer saber quem é quem? Veja como ele trata o garçom, o ascensorista, o porteiro. Veja como ele trata o simples, você vai saber quem é ele. Você tratar os poderosos, todo mundo baba os poderosos, todo mundo quer ter intimidade com eles, aí é mole. Agora, vê se ele trata quem é simples, exatamente como trata os poderosos. Você vai saber logo quem é quem, só se engana quem quer se enganar. Irmão. E aí ele deu logo uma bronca no cara, o nome do cara era Rodrigo, do garçom. Aí o cara veio, não estava bem passado. Porra, meu irmão, você tá louco, cara? Eu tô quase acabando de comer, te falei que era bem passado, brother. O cara levou de novo, pediu perdão, trouxe bem passado, aí botou, aí o cara foi embora e disse, porra, o cara não trouxe a porcaria da cebola, olha só. Aí nós conversamos, e ele contou a história dele, e depois que nós acabamos de conversar, ele foi assim, pastor, eu tenho dificuldade de acreditar na sua história. Por que, pastor? A forma como você tratou o garçom desde tudo que você me disse. Ele não entendeu absolutamente nada. Nada. E o que eu quis dizer para ele é o que eu vou dizer para você e termino com dessa noite. Muitas vezes, nós achamos que o que nós vamos ter de Deus, teremos em função do que nós parecemos ser na coletividade. Muitas vezes, ao contrário, nós achamos que o que de mal aconteceu conosco, aconteceu por causa daquilo que nós fizemos na coletividade. E é exatamente o oposto disso. Muitos de nós, aqui na coletividade, se fôssemos analisar a vida, merecemos tudo de Deus, e Deus às vezes não dá nada. E a gente olha para a vida de irmão que aparentemente é abençoado, a peça na igreja, na coletividade dos nossos olhos. Meu Deus, mas a vida dele é tão desgraçada. Como é que Deus pode, um irmão tão abençoado desse, viver uma vida tão desgraçada dessa? Certamente Deus está respondendo para você. É porque o que você vê, filho, não é a verdade. Não acredita no que seus olhos veem. Você só olha para o lado de fora, olha para o lado de dentro. Mas em compensação, Deus, aquele camarada ali nem parece ser crente, ele tem um brinco na orelha, ele tem um rabo de cavalo, usa moicano, tem um cabelo amarelo, ele tem um tênis furado, a calça suja. Mas o cara é tão abençoado. Eu falei, pois é, filho. A minha resposta é mesmo. Não acredito no que seus olhos veem. Você olha para o lado de fora, eu olho para o lado de dentro. Agora vai ver o feio, o moicano rasgado, no contexto dele. O cara lá, quando não tem ninguém olhando para ele, é bênção, é instrumento de Deus, é conselheiro, tem um par de ouvidos misericordioso, é brother, é irmão, é amigo. Ele não escandaliza o nome de Jesus, ele não envergonha o nome de Jesus, de modo que, quando as pessoas olham para ele, falam assim, esse crente é safado. Então, quando um ímpio olha para um crente que não dá testemunho, ele imagina que todos os crentes são como aquele crente que trabalha com ele. De modo que o mau testemunho impede que seus amigos de trabalho se converterem. E você acha que Deus vai aplaudir do céu você. Mesmo que você chegue na igreja com a Bíblia desse tamanho, de terno e gravata, chegue aqui, prega um sermão poderoso, todo mundo se converte. Todo mundo se converte, você vai para o inferno. Porque o que Deus trata conosco não trata em função de que nós somos a coletividade.
O que Deus trata conosco, trata na condição da individualidade. Porque, como você tem aprendido aqui, nós não somos isso que nós parecemos ser na coletividade. Deus trata aquele ser que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. Então, eu particularmente nunca me escandalizo nem com a prosperidade de um e nem com a desgraça do outro. Eu sei que Deus é bom, perfeitamente bom, e sua justiça excede tudo que há na terra. Tudo. Deus sabe o que ele faz. Então, como eu não prego para encher a igreja, você sabe disso, como eu não prego para agradar ninguém, nem para ser simpático a ninguém, nem para ter simpatia de ninguém, eu prego só para quem tem ouvido. Eu tenho pregado para você que tem ouvido, que nós podemos passar pela terra, podemos nos relacionar com Deus, podemos ouvir a sua palavra, podemos adorar o seu nome, podemos imaginar e aparentar ser uma coisa tremenda e ainda assim ser um mentiroso, viver uma vida que a gente odeia. Posso ser um homem segundo o coração de Deus e ter uma família desgraçada igual Davi. Posso ser um homem segundo o coração de Deus e ser um fracassado ministerial igual Jeremias, que pregou, ninguém ouviu a sua mensagem. Ele só plantou, mas não teve cuidado de colher. Eu posso ser um homem de Deus na coletividade e viver uma vida mentirosa na individualidade. Como a gente só tem uma vidinha para viver, oitentinho, o resto disso é câncer em fase, brincar de ser crente, brincar de Deus é no mínimo burro. Viver para impressionar crentes, viver para impressionar homens, viver para ser aceito, ter tapinha nas costas, é no mínimo incongruente. Porque a gente devia se esforçar para agradar não aos homens, mas agradar a Deus. Quem agrada a Deus certamente agradará alguns homens. Mas quem agrada a Deus receberá de Deus muitos homens para agradar, para servir, para ser bênção, para ser útil. Então, se a gente entende essa palavra, que é um tipo de adorador que Deus não recusa, eu preciso, se ainda tem ouvido, trabalhar contra mim ou a meu favor, para que eu me transforme nesse adorador santo, para que eu viva uma vida, se ainda não vivo, uma vida que seja una. O que eu sou na coletividade, eu sou na individualidade. O que falam de mim no coletivo, falam de mim no individual. Pelo menos quem lida comigo de perto. Porque se os irmãos da igreja se acham super santos, mas os irmãos do trabalho, da faculdade, se acham picareta, para Deus você é o picareta e não o santo. Você é o que os que estão perto de você dizem que você é. Você é o que você sabe ser na sua individualidade. E é com esse ser que Deus se relaciona. Então, santidade, ela não é um ser humano tentando ser espiritual, não. Um ser espiritual tentando ser humano. Quanto mais santo, mais gente. Já falei sobre isso aqui 1000 vezes. Quanto mais santo, mais simples, mais normal, menos esquisito. Quanto mais o Neil é santo, mais Neil ele vai ser, e menos pastor. Quanto mais santo o Douglas for, mais Douglas ele vai ser, e não o que o João quer que ele seja. Então, quando a gente consegue ser humano, com intensidade, então nós estamos sendo santos. O ser humano não usa o outro, o ser humano não maltrata o outro, o ser humano não abusa do outro, o ser humano ama o outro. E se todos os seres humanos se amarem mutuamente, a gente sara a terra em uma semana. Mas por que a gente não sara a terra nem em tantos anos? Porque nós nos odiamos. Nós somos gente da forma errada. Se somos gente da forma errada, não há santidade na terra. Enquanto não houver santidade, a terra continua ferida. Porque a promessa de Deus desde sempre é: se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus pecados, se o meu povo for santo, então eu posso ser Deus para esse povo. Se eu for Deus para esse povo for povo para mim, o resultado é a terra sarada. Santidade é viver uma vida decente. Então, meu irmão, você que é membro dessa igreja, quem não é, pode viver a sua espiritualidade surreal, não tem problema nenhum. Vai segundo a teologia da sua igreja, seu pastor. Mas você que é minha ovelha, ouça. Deus quer que nós sejamos santos e Deus está procurando os santos da terra. Esses santos Deus não rejeita. Agora lembra, a sua santidade não vai ser adquirida só pela frequência ao culto. Não vai ser só porque você dá oferta. Não vai ser só porque você sobe a monte. Não vai ser só porque você faz jejum. Vai ser porque você luta contra a sua carne, contra a sua personalidade, contra a sua língua desenfreada, quando você luta contra a sua fraqueza, contra o seu mau caratismo, quando você detecta seus podres, suas fraquezas, seus calcanhares de Aquiles, e vai colocando um guarda naquilo ali, para que aquilo não domine sua vida. Quando você fizer isso, pelo menos se esforçar para fazer isso, vai acontecer contigo exatamente
o que Deus disse para esse povo. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti um jugo, estender o dedo e falar iniquamente. Clamarás e o Senhor te responderá. Eis-me aqui, irmão, quem é que não quer isso para a vida? Deus! Opa, fecha a voz, eu leio. Ô, meu filho, amor. Agora, o que acontece com a maioria de nós? A gente ora. É assim, nada. Experiência de oração individual? Zero. Deus está dizendo, se a tua santidade se transformar no espiritual humano, se transformar no melhor ser humano que você possa ser, de modo que então você é espiritual, porque serve ao próximo, servir ao próximo, servir a Deus, você vai clamar e Deus diz aqui. Deus fala nesse último capítulo de Isaías, exatamente o que Isaías disse para ele lá no início de Isaías. A quem enviarei? E quem irá por nós? Isaías disse, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Como é que ele termina o livro? Então clamarás Isaías, quem dirá, eis-me aqui sou eu. Quem quer ouvir Deus dizer assim para você? Eis-me aqui, meu filho, anda a mão. Ô Senhor, fala que teu servo quer ouvir um negócio desse, né? Quem não quer um negócio desse para a vida? Eu quero demais. Imagina você está ficando clamando a Deus. Percebe o carro cheio da glória de Deus? Saber que você está passando pelo vale da sombra da morte, o Deus da vida está lá dentro. Você está passando pela fornalha 20 vezes aquecida, mas o quarto homem está lá dentro. Quem anda com o quarto homem na fornalha não se preocupa com o poder do fogo, não. Quem está dentro da cova dos leões com o anjo do Senhor, não olha para leão. Quem passa pela vida no meio da tempestade com Deus, não está nem aí para a tempestade. Logo ele vai dizer, Marcelo, vento quieto. Porque o meu servo clamou e eu estou dizendo desde aqui. Isso é a promessa de Deus para os seus santos. Que Deus te dê essa santidade. Te dê capacidade, hombridade, coragem para ver a santidade, ser mais do que um membro de igreja, ser mais do que um batista, ser mais do que um evangélico, ser um santo de verdade para a glória de Deus. Deus abençoe você. Ficar em terra.